Fala pessoal, tudo beleza? Eu sou o professor Valtinho e estou aqui para ajudar vocês com os conteúdos da matemática. E para o vídeo de hoje, a gente vai falar sobre a função quadrática, a nossa famosa função do segundo grau. Tá? Eu vou pedir para você que está me assistindo e não é inscrito, se inscreve para poder acompanhar as atualizações aí semanalmente aqui no meu canal, tá? E aí já deixo uma dica para vocês. Nesse vídeo eu vou falar sobre a função quadrática, a parte inicial, tá bom? Em outras semanas aí eu vou complementar esse conteúdo. Então se inscreve para poder acompanhar as atualizações e o avanço desse conteúdo de função quadrática. Tá legal? Para aquele que ficar com alguma dúvida de onde saiu algum valor ou de onde apareceu algum valor, deixa aí nos comentários que o professor responde para vocês. E, é claro, para aquele que for assistindo e estiver curtindo a aula, já deixa aquele like para dar uma moral aqui para o professor. Tá bom? Então vamos falar hoje de função quadrática, a nossa famosa função do segundo grau. Pessoal, então como eu disse para vocês, eu vou falar da parte inicial da função quadrática. A gente vai iniciar o nosso estudo sobre função quadrática. Então a gente vai falar dos pontos básicos, né, das primeiras etapas da função do segundo grau. Tá? Para futuramente, nos próximos vídeos, nas próximas semanas, vocês estarem aqui comigo e aí a gente aprofundar esse conteúdo. Tá bom? Então vamos lá. Função do segundo grau, ela vai ter uma forma, tá? E a forma da função, ela tem três parcelas, tá? Ela tem três parcelas, a função quadrática. Ela tem a parcela que tem x ao quadrado, que tem a variável ao quadrado. Ela tem a parcela que tem a variável simples. E ela tem a parcela que não tem a variável. Tá? Então, essa é a forma da função do segundo grau. Então, ela tem a parcela na qual a variável está ao quadrado, né? E na frente dessa variável existe um coeficiente, existe um valor que a gente vai representar por A. Na segunda parcela tem um coeficiente que a gente vai representar por B. E na terceira parcela, o termo independente tem o valor de C. Então, são três parcelas e cada parcela tem o seu coeficiente. Tá? Coeficiente A, que acompanha a variável ao quadrado, a segunda parcela em que o B acompanha a variável simples e a variável independente, aquela que não tem x, digamos assim. Beleza? Então, essa é a cara da função quadrática. Só que existe uma condição para que ela exista. A condição é essa aqui, ó. A tem que ser diferente de zero. Então, esse A aqui não pode ser zero. Tá? Esse A aqui não pode ser zero. Pode ser qualquer valor, menos zero. Lembrando, para ser função quadrática, tá bom, pessoal? Para ser função quadrática, a gente está falando de função quadrática. A gente está falando de função do segundo grau. Então, A pode ser qualquer valor, menos o zero. Por quê, senhor? Porque, ó, pensem comigo. Se aqui for zero, 0 vezes x ao quadrado dá zero. Então, essa parcela aqui, ó, ela some. Então a variável ao quadrado sumiu. Aí vai restar o quê? Resta só uma função do primeiro grau. Então por isso que para ser função quadrática, para ser função do segundo grau, o A não pode ser zero. Tá bom? Então, coloquei alguns exemplos aqui, só para a gente poder identificar esses coeficientes, porque eles vão ser importantíssimos para a gente lá na frente. Então, pessoal, eu tenho três funções do segundo grau.
Como que eu sei disso? Por causa que uma das variáveis, ó, o maior expoente é 2. Então aqui, ó, a variável é x. Qual que é o maior expoente do x? 2. Então nós temos uma função quadrática. Né? Aqui nós temos a variável. Qual é a variável? É x. Qual é o maior expoente da variável? É o 2. Então função do segundo grau. Aqui, a variável é x. Qual é o maior expoente da variável? É o 2. Então, função do segundo grau. Por isso eu tenho 3 equações do segundo grau. Então, se eu tenho 3 equações do segundo grau, eu tenho o valor de A, eu tenho o valor de B e tenho o valor de C. Então, é isso que eu vou fazer aqui, nesse primeiro momento, identificar esses coeficientes. Tá bom? Então, vamos lá. Então, A é quem está na frente de x ao quadrado. Então, vamos lá. Quem que está na frente de x ao quadrado? Ninguém, senhor. Ninguém. Mas quando não tem ninguém, subentende-se que é 1. Então, A é 1. Agora, vamos para o B. Então, B é quem está na frente de x. Então, vamos lá. Quem que está na frente de x aqui? Ó? É o menos 5. Então, B é menos 5. Agora, vamos para o C. É o termo independente. Quem que é o termo independente aqui? Ó? É o 6. Então, C é igual a 6. Então, A é 1, B é menos 5 e C é 6. Tá? Próximo. A, quem está na frente de x ao quadrado? Quem que está na frente de x ao quadrado? Menos, senhor. Tá, beleza, é o menos. Só que é só menos? Não, é menos 1. Porque não aparece o valor. Então, o A é menos 1. O valor de B é quem está na frente de x. Quem que está na frente de x aqui, ó? É o 100. Então, B é igual a 100. E o C? O C é o termo independente. Não tem o termo independente. Então, se não tem o termo independente, significa que o C é 0. Tá bom? C pode ser 0, senhor? Pode. C e B podem ser 0. O único que não pode ser 0 é o A. Tá? Para ser função quadrática, o único que não pode ser 0 é o A. O B pode ser A? Pode. O B pode ser 0? Pode. O C pode ser 0? Pode. Tá bom? E para fechar, vamos lá. Novamente, mais uma vez, A quem está na frente de x ao quadrado. Então, quem que está na frente de x ao quadrado aqui, ó? É o 3. Então, A é igual a 3. Agora, o B é quem está na frente de x. Senhor, não tem x. Não tem x significa que a parcela sumiu. Se a parcela sumiu, significa que o coeficiente é 0. Então, B é 0. E o termo independente é menos 4. C é menos 4. Tá? Então, esse é o trabalho que a gente tem para identificar os coeficientes de uma função quadrática. Por que eu tenho que saber disso, senhor? Porque isso vai ser fundamental para a gente trabalhar com as operações que envolvem função quadrática. Vamos começar com esse exemplo. Identifique os coeficientes A, B e C na função x menos 2 vezes x mais 3. Pessoal, se está falando identificar os coeficientes A, B e C, são 3 coeficientes. Então significa que tem 3 parcelas. Então, coeficiente A, coeficiente B, coeficiente C representam uma função do segundo grau. Né? Só que a função aqui, ó, ela está na forma de um produto. Então, para identificar A, B e C, não dá para a gente identificar A, B e C direto. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é resolver esse produto. Tá? Então, antes de a gente identificar A, B e C, a gente vai ter que resolver esse produto. Tá bom? Então, vamos lá? Então, vamos pegar a função aqui. Então, eu tenho aqui, ó, a função vai ser x menos 2 vezes x mais 3. Como é um produto entre dois elementos, né? Então
Então o que a gente faz? Então, a gente vai multiplicar na distributiva. Então a gente vai ficar assim, ó. F de x vai ser igual x vezes x, x ao quadrado. X vezes 3, 3x. Beleza, o x eu já multipliquei. Agora eu vou o menos 2. Então aqui, ó, agora o menos 2. Menos 2 vezes x, menos 2x. Menos 2 vezes 3 vai dar menos 6. Agora eu arrumo, eu junto as parcelas que tem a mesma variável, né? Então aqui eu tenho f de x, vai ser igual a x ao quadrado, só tem x ao quadrado. Agora aqui não, né? Ó, aqui eu tenho 3x menos 2x. Então 3x menos 2x vai dar menos x menos 6. Então aqui está a função do segundo grau. Agora eu posso identificar A, eu posso identificar B e posso identificar C. Então vamos lá? Lembrar? A é quem está na frente de x ao quadrado. Não tem ninguém. Então subentende-se que é 1. Então A é igual a 1. Agora, B é quem está na frente de x. Só tem um sinal de negativo. Então subentende-se que tem o 1 aqui. Então é menos 1. Então o B é menos 1. E por fim, o C é o termo independente. Então o C é menos 6. Então eu identifiquei A, identifiquei B e identifiquei C. Beleza? Espero que tenha ficado claro para vocês que A é o que está na frente de x ao quadrado, o que B é o que está na frente de x e que C é o termo independente. É isso que eu quero que fique claro para vocês. Tá? Como que eu cheguei nisso? Porque eu tinha uma função do segundo grau, só que ela não estava na minha forma algébrica, ela não estava do formato algébrico na qual eu consigo descobrir os coeficientes. Então o que eu fiz? Resolvi o produto e transformei ela na forma algébrica, e aí assim eu consigo identificar A, B e C. A, quem está na frente de x ao quadrado, B, quem está na frente de x, e C é o termo independente. Beleza? Agora a gente vai fazer calcular o valor de uma função. Tá? Então, se eu tenho uma função x ao quadrado menos 4x, eu consigo calcular a função no ponto 1. Tá? Então, f de 1 quer dizer f quando x é 1. F quando x é 1. Então, o que isso quer dizer? Isso quer dizer que eu vou pegar esse 1 e vou colocar no lugar do x. Então, isso é o valor de uma função num ponto. É o valor da função num ponto. Que ponto que eu quero? Eu quero no ponto 1. Então, se eu quero no ponto 1, eu vou pegar esse 1 e vou colocar no lugar do x. Então, vamos fazer isso? Então, vai ficar aqui, ó. 1 ao quadrado menos 4 vezes 1 mais 4. Certo? Então, ó, no lugar do x, eu coloquei o quê? Coloquei 1. Então, eu troquei, eu substituí. E agora eu vou calcular, pessoal. E aí o que eu peço para você é o cuidado para não errar no cálculo, para não errar na continha. Vamos fazer? Então, eu tenho aqui f de 1 vai ser igual a 1 ao quadrado é 1, menos 4 vezes 1 é menos 4, mais 4. Resolve aqui, né? Vou cortar, tá, gente? Aqui, ó, menos 4 com 1 mais 4 dá 0, então vai sobrar só o 1. Então, esse é o resultado. Coincidiu, né? Quando o x é 1, o f de 1 também é 1. Tá? Ou seja, o y é 1, né? Então, quando x é 1, y é 1. Né? Tá? O f de 1 é o y, né?
é a função, é a variável que depende do x. Tá bom? Então, quando o x é 1, nós temos que a função vale 1. Tá bom? Mais um exemplo para reforçar. Eu quero calcular f de menos 2. Então, o que isso significa? Que eu vou pegar esse menos 2 e vou colocar no lugar do x. Então, vai ficar assim, ó, menos 2 ao quadrado, menos 4 vezes menos 2, mais 4. Então, calculando, o que eu peço é atenção na hora do cálculo, para não fazer tudo direitinho e errar no mais simples, que é fazer a multiplicação, a potência, tomar muito cuidado na hora do cálculo, tá? Então, menos 2 ao quadrado é 4. Menos 2 vezes menos 2 vai dar mais 8, e aí mais 4. Então, o f de menos 2, 4 mais 8 dá 12, 12 mais 4 é 16. Então, quando o x é menos 2, significa que a função vale 16. Tá bom? Tranquilos? Então, se tiver alguma dúvida de onde saiu ou de onde apareceu, deixa aí nos comentários que o professor responde. Tá bom? Vamos para o próximo. Pessoal, então, mais um exemplo para a gente trabalhar com a função quadrática. Tá bom? Determine o valor de x na função f de x igual a x ao quadrado menos 5x mais 8 para f de x igual a 2. Pessoal, então agora eu quero o valor do x. Tá? E o que ele falou? Ele me deu o valor da função. Ele falou que a função vale 2. Eu não tenho o valor do x. Então o que nós vamos fazer nesse caso, pessoal? A gente vai... Se a função é igual a 2, então ele falou que a função é igual a 2. Então ele falou que a função é igual a 2. Então a gente vai pegar isso daqui. Então a gente vai pegar a função, né? A função, a forma algébrica da função é x ao quadrado menos 5x mais 8 e vai igualar a 2. Porque ele falou que f de x é 2. Então a gente pega a função e iguala a 2. Vamos resolver isso para ver o que acontece? Então todo mundo para o lado, como é do segundo grau, né? Então eu vou passar todo mundo para o primeiro membro. Então eu tenho aqui, ó, x ao quadrado menos 5x mais 8. O 2 é positivo, passou negativo, igual a 0. Então eu tenho x ao quadrado menos 5x. Aí 8 menos 2 é 6. E aí, pessoal, o que a gente chegou? A gente chegou numa equação do segundo grau. A gente chegou numa equação do segundo grau. E agora, vamos lembrar como que a gente resolve a equação do segundo grau? A gente tem uma fórmula para resolver essa equação, né? A famosa fórmula de Bhaskara, que na verdade é uma fórmula resolutiva, que atribuíram para Bhaskara, mas é a nossa famosa fórmula de Bhaskara, né? Então, como é uma equação do segundo grau, então eu vou resolver usando essa fórmula, tá bom? E para usar essa fórmula, né, eu tenho que identificar quem é a, que é quem está na frente de x ao quadrado, que é 1, quem é o valor do b, que é o menos 5, né? E quem é o valor de c, que é o termo independente, que é 6. Por quê? Porque eu preciso calcular primeiro o valor de delta, que é b ao quadrado menos 4ac. Então, se eu tenho lá quem que é A, quem é B, quem é C, eu vou substituir, né, pessoal? Então, eu tenho aqui, ó. No lugar do B é menos 5.
Então, menos 5 ao quadrado menos 4 vezes o valor de A, que é 1, vezes o valor de C, que é 6. Então, vamos calcular aqui. Delta vai ser igual a 25 menos 4 vezes 1 vezes 6 é 24. Então, o delta vai ser igual a 1. Opa, estamos chegando lá. Delta vai ser 1. Agora eu vou descobrir o valor do x. Vamos lembrar como a fórmula, como faz para descobrir o x? A fórmula é menos b mais ou menos a raiz de delta sobre 2a. Então, nós temos que x vai ser igual... Será que cabe aqui, pessoal? Menos o valor de b, ó. O valor de b é menos 5. Mais ou menos a raiz de delta, que é 1. Dividido por 2 vezes a. O valor de a, quem é? É 1. Então, nós tiramos aqui os dois possíveis valores de x, né? Então, eu tenho aqui, ó, x' vai ser menos com menos é mais, então vai ficar 5 mais raiz quadrada de 1 é 1, dividido por 2, que dá 6 dividido por 2 é 3. E nós temos o x2, que no caso vai ser 5 menos 1 dividido por 2, que vai ser 4 dividido por 2 é 2. Então, a solução, né? Então, a solução aqui ainda não. Eu vou colocar aqui. Então, x é igual a 2 ou o x é igual a 3. Determine o valor de x. X igual a 2 ou x igual a 3. Por quê? Porque a gente chega numa equaçãozinha do segundo grau. Em uma equação do segundo grau, a gente resolve por Bhaskara. Resolvendo Bhaskara, a gente encontra os dois valores. Legal? Qualquer dúvida? Lá nos comentários, hein, pessoal? Pessoal, então aqui, ó, tem uma aplicação da função do segundo grau. Tá? Então, quando a gente fala em área de um triângulo equilátero, a gente tem uma função do segundo grau. Vocês sabiam? Sabiam que tem uma função do segundo grau quando a gente trabalha com a área do triângulo equilátero? Por que tem uma função do segundo grau? Por quê, pessoal? Porque o que é variável no triângulo? É o lado. Né? Então, a área de um triângulo, ela depende do lado. E o lado, olha só, o lado, na fórmula, o lado é elevado ao quadrado. Então, ou seja, a variável é elevada ao quadrado. E essa variável, só tem ela como variável. E essa variável é elevada ao quadrado. Então, se ela é elevada ao quadrado, significa que nós temos uma função quadrática. Se é uma função quadrática, é uma função do segundo grau. Então, tudo que se aplica na função quadrática se aplica para a área de um triângulo equilátero. Tá vendo a relação? Tá vendo por que é importante a gente saber a relação que existe entre função do segundo grau e uma outra situação? Né? Então é bom a gente saber isso, porque isso nos facilita. Tá bom? Então, pessoal, olha um exemplo aqui que eu vou fazer com vocês para a gente aplicar essa ideia. Eu quero a área quando L é igual a 2. Então, o lado é 2 centímetros. Eu quero descobrir o A. Eu quero descobrir o A quando o lado é 2. Então, significa que se eu sei o lado, então no lugar do L, eu vou colocar 2. Então, eu vou ter isso aqui, ó. A igual a 2 ao quadrado, raiz de 3,
sobre 4. Tá vendo? No lugar do lado eu coloquei 2. Então agora eu vou calcular. Então eu vou ter 4 raiz de 3 sobre 4. 4 por 4 dá para simplificar, dá para dividir como preferir, né? 4 por 4 dá 1. Então a área vai ser igual a raiz de 3. A raiz de 3 é aproximadamente 1,7 centímetros quadrados. Então nós temos a área de um triângulo equilátero quando o lado é 2. Então tá vendo? O lado é 2. Então eu peguei o valor do lado e coloquei no lugar do L. Eu tenho o lado, então eu coloco no lugar do lado, certo? Né? Por quê? Se eu tivesse a área, como é o caso aqui, ó, agora é o contrário. Eu quero L quando a área é 25 raiz de 3. Então agora eu quero o lado. Eu tenho a área. Então agora isso aqui, ó, eu vou colocar no lugar do A. Isso daqui, 25 raiz de 3, eu vou colocar no lugar do A. Então nós teremos isso aqui, ó. Então vai ficar 25 raiz de 3 igual ao lado ao quadrado raiz de 3 sobre 4. Meu Deus, senhor, tá muito difícil calcular. Não, é só a gente usar os conceitos matemáticos que a gente já tem. Quem que a gente quer descobrir? É o L, certo? Então o L está aqui, ó. Então o L tem que ficar isolado. Então quem que eu tenho que tirar? Eu tenho que tirar o raiz de 3, tá? E tenho que tirar o 4. O 4 está dividindo, então vai passar multiplicando. Então vai ficar assim, ó. 25 raiz de 3 vezes 4. A raiz de 3 está multiplicando. Está multiplicando o L ao quadrado aqui. Então ele vai passar dividindo. Então vai passar raiz de 3. E aí vai sobrar só L ao quadrado. Vai facilitar agora o nosso cálculo, né, pessoal? Aqui, ó. Raiz de 3 dividido pela raiz de 3 dá 1. Então sobra 25 vezes 4 dá 100. Igual a lado ao quadrado. Agora ficou fácil, né? 100 é igual a L ao quadrado, ou seja, L vai ser a raiz de 100. Qual que é a raiz de 100, pessoal? Raiz de 100 é 10. Então, o lado mede 10. Beleza? Tranquilo? Então, tá vendo? Uma aplicação da equação, da função quadrática. Legal? Então, vou para o último exemplo, que foi uma questão que caiu no Enem. Tá? Eu vou fazer, é claro, uma adaptação aqui, por causa do tamanho da minha lousa, mas foi uma questão que caiu no Enem. E eu já vou fazer com vocês. Pessoal, para encerrarmos então o nosso vídeo de hoje, um exemplo aqui de uma questão que caiu no Enem, tá bom? Vou trabalhar com vocês. É claro que eu fiz uma adaptação aqui grande por causa do tamanho da minha lousa, mas é válido, vocês podem procurar lá essa questão que vai aparecer para vocês, tá bom? Então, gente, eu tenho a temperatura T de um forno que é dada em relação a uma expressão. Então, eu tenho uma expressão e essa é a expressão, ó. T depende de Tzinho, né? Que vai ser igual a menos T ao quadrado sobre 4 mais 400 com T em minúsculo. T minúsculo em minúsculo. Opa, trava a língua, hein? T em minutos. Tá bom? Então esse T minúsculo, tá? É em minutos. Tá bom? E então o que era pra gente fazer? Qual era o objetivo do exercício? Qual era a pergunta do problema? Esse forno, ele trava a uma temperatura de 39 graus. Ele trava a essa temperatura de 39.
tá? E 39 graus. Ele quer saber quanto tempo, tá, esse forno leva até chegar o travamento. Tá bom? Então até chegar nesses 39 graus. Até chegar o travamento. Então eu quero descobrir quantos minutos esse forno leva até travar. Até chegar nesses 39 graus. Tá bom? Então, pessoal, o que tem a ver com função quadrática? Tudo. Porque olha o tempo aqui, ó. O tempo é elevado ao quadrado. Então, ou seja, se a variável está elevada ao quadrado, né, o maior expoente da variável é o 2, então a gente tem uma função quadrática. Tá bom? Então, se a gente tem uma função quadrática, tudo da função quadrática se aplica aqui. Tá bom? Então, vamos resolver esse problema. Eu preciso chegar na temperatura de 39. Então, esse T, eu vou colocar aqui. Né? Então, nós teremos o quê? Então, nós teremos, então, 39 igual a menos T ao quadrado sobre 4 mais 400. Então, é isso que eu tenho que resolver. É isso que eu tenho que resolver. Tá bom? Então, eu tenho que descobrir o T, né? Então, eu tenho que descobrir isso aqui, ó. Tenho que descobrir o T. Vamos nessa, então? Tenho que tirar esse 400. Tá positivo, vou passar negativo. Né? Então, nós teremos aqui, ó. 39 menos 400 igual a menos T ao quadrado sobre 4. Certo? 39 menos 400 vai dar menos 361 igual a menos T ao quadrado sobre 4. Tranquilo? Agora vamos calcular. O 4 está dividindo, vai passar multiplicando. Né? Então nós teremos aqui. Só que antes de fazer isso, pessoal, vamos inverter aqui a posição? Vamos deixar todo mundo positivo, né? Vamos trocar aqui. Então, vai ficar aqui, ó. T ao quadrado sobre 4 igual a 361. Fica muito mais fácil, né? Fica muito melhor, fica muito mais... muito melhor de olhar para isso, né? T ao quadrado sobre 4 igual a 361. Só troquei de lado, só inverti, troquei o sinal de todo mundo para não ter problema. Tá bom? Então o 4 vai passar multiplicando. Vamos passar aqui em cima, então. Então vai ficar T ao quadrado igual a 4 vezes 361. Então nós temos aqui que T ao quadrado vai ser 4 vezes 361 vai dar 4 vezes 1 é 4, 4 vezes 6 é 24, vão 2. Então 3 vezes é 12, 1444. Então o T vai ser a raiz quadrada de 1444. Daí vocês conferem aí, a raiz quadrada de 1444 vai ser igual a 38. Beleza? Pessoal, aplicação da função quadrática. Tá bom? Então, assim eu finalizo o vídeo de hoje. Agradecendo vocês aí por me acompanhar até aqui. Tá? Espero que quem ainda não seja inscrito se inscreve para poder acompanhar as aulas aí semanais que eu posto. Se você ficou com alguma dúvida, deixa nos comentários. E se você gostou da aula, deixa aquele like com todo carinho para o professor aqui, que eu agradeço vocês. Então, bons estudos e até o próximo vídeo.